Onde você existe? No mundo, no seu corpo, na sua cabeça, na minha cabeça? Pergunta besta, né? Mas é que eu tive recentemente uma experiência muito peculiar e muito estranha que passou a martelar essa pergunta e a redefinir a minha relação com esse lugar. Que lugar é esse que você tá? Que independente de onde você esteja, tá sempre aqui. Aqui, aqui. Esse lugar é o mais importante de todos e entendê-lo pode transformar a sua vida. A gente está falando sobre a sua consciência. E a minha experiência que eu tenho a te contar é conhecida como um dos estados alterados de consciência. Talvez você já tenha ouvido falar de sonhos lúcidos. Pois é, esse é um vídeo sobre sonhos e realidade e a fina membrana que separa as duas coisas. É hoje que a gente perde o resto de sanidade. Vamos investigar a maquinaria neurológica da sua mente em busca de entender o que é esse mundo, onde você realmente está. Tudo começa com uma simples pergunta. É comum pensar nos sonhos como uma versão menos real da sua vida, né? Uma versão meio da Shopee, de baixa resolução, meio embaçado. Por muito tempo, o senso comum era que a gente sonha em preto e branco, né? Por que diabos as pessoas pensavam isso? Eu sei por quê. Elas estavam analisando não os sonhos, e sim o que elas lembravam deles. E esse é o problema. No instante que seus olhos abriram essa manhã, os seus sonhos já estavam dissolvendo numa névoa escura e fragmentada, numa amnésia matinal tão instantânea que muita gente acha que nunca sonha, mas você só esquece muito rápido. Por quê? A gente sabe que o sono tem fases. Primeiro a gente tem N1, N2, N3, as fases restauradoras, onde você mais descansa, e então a gente tem a famosa fase REM, movimento rápido dos olhos, que recebe esse nome porque os seus olhos ficam que é quando você tem os sonhos mais intensos e elaborados e duradouros. Durante essas fases, o seu cérebro faz algumas coisas para mostrar que ele não faz a mínima questão que você lembre desses sonhos. Por exemplo, o hipocampo, que é o principal gravador de memórias no cérebro, começa a fazer outra coisa. Ele não tá nem aí, ele vai lavar a louça. Ele começa, na verdade, um processo de consolidação das memórias que ele formou durante o dia. Para o cérebro, é muito importante que você lembre da sua vida, mas os sonhos... foda-se. Mesmo que parte do hipocampo continue disponível para criar memórias e continua, né? O cérebro não é um computador, é sempre um gradiente, ele precisa de noradrenalina, que funciona como um tipo de cola que permite que as memórias fixem. Mas na fase REM, o cérebro só para de produzir noradrenalina. Acabou a cola, entendeu, galera? Quem pegou, pegou, o resto, foda. Mas e se isso não acontecesse? E você lembrasse dos seus sonhos igual você lembra da vida? Bom, narcolepsia é uma doença neurológica em que o cérebro não tem a capacidade de regular os ciclos de sono e vigília. Os pacientes podem, por exemplo, cair no sono a qualquer momento, do nada, e ir direto para a fase REM, o que é horrível. Mas, como o cérebro não regula essas transições, existe uma sobreposição. Ele vai para a fase REM, começa a produzir sonhos intensamente enquanto ele ainda está no modo acordado. Ainda está produzindo noradrenalina, o hipocampo ainda está criando memórias. O que acontece, então, com esses pacientes? Bom, num estudo de 2014, com 46 pacientes com narcolepsia, 83% diz já ter confundido coisas que aconteceram em sonhos com coisas reais. E 66%, 2/3, diz que isso acontece pelo menos uma vez por semana. Imagina que você sonha que um parente seu morre. Você acorda triste, mas ao mesmo tempo aliviado por ter sido só um sonho. Mas se você tivesse narcolepsia, você poderia acordar, chorar por 2 horas e depois ligar para a funerária para fazer os preparativos. E esse é um depoimento real de um dos pacientes no estudo. Isso não é o que se espera caso os sonhos fossem versões embaçadas, em preto e branco da vida. É o que se espera se sonhos são, numa questão de percepção física, tão reais quanto esse momento. E essa é a primeira descoberta de todo mundo que tem um sonho lúcido.
No meu caso, a minha primeira reação quando eu descobri que estava num sonho foi dizer: não pode ser. Como você sabe que as coisas existem? Pergunta sua ridícula, né? Afinal, você sente a todo instante o poder com que a realidade se impõe. Antes que você pense nela, antes que você pense, ela já está aqui, querendo você ou não, nessa multidão de coisas. O ar, o chão, a parede, o seu corpo, o som da minha voz, as suas próprias emoções e julgamentos, o bater ritmado do seu coração, a sua respiração. E eu quero te contar que sonhos são a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença de um sonho lúcido é que quando você descobre que está num sonho, você presta mais atenção nos detalhes, nas cores e texturas e sabores e sons que são tão reais. Eu me lembro de dizer, isso é igual à vida real. É embasbacante, é absurdo. Como pode? Como? Enon Seth é um famoso neurocientista que diz que o cérebro alucina a realidade. A realidade é uma alucinação controlada. É uma frase muito poderosa, né? E muito precisa. Eu gosto dessa palavra, porque ela estilhaça a noção do cérebro como um simples reprodutor do mundo. Uma câmera que recebe os dados dos seus sentidos e combina tudo numa reprodução, uma réplica do mundo ao seu redor. Isso não é o que o cérebro faz. Ele não é um reprodutor, e sim um produtor do mundo. Ele dá origem, ele gera o mundo. E ele não precisa dos seus sentidos para fazer isso. O cérebro é uma máquina autônoma de predição. Ele está sempre gerando uma realidade que ele mesmo prevê antes mesmo de receber qualquer coisa dos seus sentidos. Quando ele recebe, ele apenas ajusta a alucinação em tempo real. O David Eagleman fala de um tipo muito peculiar de cegueira, conhecida como Síndrome de Anton, na qual o paciente nega com todas as forças que é cego. Um grupo de médicos ficam ao redor da cama e perguntam: Senhora Johnson, tem quantos de nós ao redor da sua cama? E ela responde sem pestanejar: 4, quando na verdade tem 7. Quando ele pergunta de que cor é a minha camiseta, ela responde branca, quando ela é azul. Essa paciente não está mentindo. Ela sofreu um derrame que parece ter danificado o caminho neural entre os olhos e o córtex visual. Mas para ela, veja, nada mudou. A sua realidade visual continua sendo gerada, mesmo que os seus olhos não estejam mais participando. O que é assustador e também muito parecido com os sonhos. Exceto que sonhar envolve todos os sentidos. A gente tem clara evidência de que durante a fase REM, todas as partes do cérebro envolvidas na fabricação da experiência física, o córtex visual, auditivo, o somatosensorial, o sistema vestibular, tudo que dá origem ao seu mundo está tão ativo quanto quando você está acordado, às vezes até mais ativo. Por isso a fase REM é chamada de sono paradoxal, porque se você só olhasse a sua atividade cerebral no monitor, seria bem difícil distinguir se você está acordado ou sonhando. Não é surpresa, então, que estar no sonho seja tão parecido com estar aqui. A realidade do sonho é produzida do mesmo jeito que essa. E eu falo por experiência. Esse sonho lúcido que eu tive foi bem doido, principalmente o final, porque eu tive 2 falsos despertares, né, que é quando parece que você acordou, mas na verdade você está em outro sonho. E no último deles, eu acordei na minha cama, no meu quarto, com as minhas cobertas, com a luz da manhã entrando na minha janela, todo o quarto renderizado milimetricamente ao meu redor, exceto que na frente da minha cama estava o meu guarda-roupa. E o meu guarda-roupa, não pergunte por quê, não tá no meu quarto. Ele tá no quarto ao lado. Então eu estranhei, né? Será que eu ainda tô sonhando? Não pode ser, pode ser. Então eu fiz o meu teste de realidade, que consiste em olhar para minha mão, mexer ela para lá e para cá bem rápido, e aí eu parei,
e ela tinha 6 dedos. Ou seja, eu ainda tava no sonho, né? Que bacana, que legal. Nesse ponto eu já tava cansado, né? Eu tava no sonho lúcido há um tempo já. Eu tinha já conseguido fazer o que eu tinha planejado, caso eu conseguisse ficar lúcido. Porque sonhos lúcidos podem ser muito poderosos terapeuticamente, né? Para entender coisas sobre a sua mente, para se comunicar com o seu subconsciente, plantar certas sugestões e emoções que você quer cultivar e muito mais, mas eu não queria forçar a mão, né? O principal eu já tinha feito, estava satisfeito, eu só queria acordar. E aí eu acordei, de verdade. E foi tão esquisito, porque eu acordei, veja, no mesmo lugar, no mesmo quarto, na mesma cama, com as mesmas cobertas, o mesmo pijama, a mesma janela, o mesmo tudo. E foi nesses breves segundos, quando a sensação física do sonho ainda não tinha dissolvido totalmente, que eu senti com tanta clareza que, caramba, isso realmente é uma alucinação, não é? Um outro tipo de sonho. Porque uma coisa é entender isso intelectualmente, né? Entender que, ok, meu cérebro tá criando tudo isso nesse momento. Tá bom, e daí? Porque você não se sente assim? Você sente que você tá dentro do seu corpo. E você se identifica com o corpo. Você é um pequeno intruso nesse mundo gigantesco e desconhecido. E é assim que eu também me sinto. Foi só naquele momento. E uma vez ou outra, quando eu tô meditando, que eu consigo quebrar esse feitiço, essa ilusão de separação entre mim e a realidade. E é fantástico. O que pode soar estranho para alguns, porque se eu usar outras palavras, o que eu estou dizendo pode parecer claustrofóbico, né? Como se você tivesse, na verdade, perpetuamente preso dentro da alucinação criada pela sua mente, enquanto o mundo real está sempre indisponível. Mas eu não acho que isso seja verdade. É uma conclusão parcial e confusa das coisas. Eu acredito que a verdade em si seja muito mais bonita. E a conclusão a ser tirada não é que você está preso. Pelo contrário, você é infinitamente mais livre do que você jamais imaginou. Sonhos lúcidos são uma forma de tratamento para pessoas que sofrem com pesadelos recorrentes. Vários estudos mostram como pode ser eficaz, embora provavelmente não do jeito que você imagina. Talvez você pense que aprender a ter sonhos lúcidos te dá o controle para simplesmente mudar qualquer pesadelo para um sonho bom, mas não é isso. O ponto de se tornar lúcido num pesadelo não é desfazer o pesadelo, e sim permiti-lo, de um modo que, sem estar lúcido, você não consegue. Digamos que você sonhe com frequência que tem um monstro te perseguindo. À medida que você adquire consciência do sonho, você pode apenas deixar de correr e permitir que o monstro venha, porque você subitamente sabe que esse monstro, por mais terrível e abominável que seja, na verdade é só você, assim como tudo que existe no sonho. Mesmo esse ser horrendo, mau e monstruoso é só você. E você consegue ouvir o monstro, aceitá-lo, perdoá-lo, talvez até dar um abraço e talvez até dizer: eu te amo. E eu menciono esses casos porque tem um poder genuíno nessa descoberta. Um poder que transcende o mundo dos sonhos e pode ser sentido aqui, nesse sonho também. Porque muito mais importante do que se tornar lúcido num sonho é se tornar lúcido na vida. E a maioria de nós vive a vida inteira do mesmo jeito que vive os sonhos, sem a menor ideia de que estão sonhando. Você consegue perceber, consegue ver
que você não tá na sua cabeça, ou no seu corpo, ou no mundo, você tá em todo lugar. Você é esse campo de consciência dentro do qual toda essa experiência está sendo produzida. Toda paisagem, toda casa, toda rua, toda folha de toda árvore, todo o pôr do sol e todo o céu estrelado, toda pessoa que você já viu, todo mundo que você ama ou odeia ou nem pensa a respeito, todos partes de você. Você não percebe? Você não está aqui. Você nunca esteve aqui. Você é o aqui. Como você poderia estar preso em algum lugar se você é esse lugar? Mas esse não é um sonho que a sua mente cria sozinha. O maior milagre dessa realidade é que, mesmo que tudo isso seja você, você não tá sozinho. Eu tô aqui com você. Como pode? Se eu tô aqui no meu sonho e você tá no seu, como pode eu estar aqui, mas também aqui? É um paradoxo? Uma contradição sem solução e, no entanto, aqui estamos. Eu sou eu e sou você. Você é você e também eu, ao mesmo tempo. Para mim é como se eu fosse o mar, sempre hipnotizado por todas as ondas que correm através de mim. Elas são muito bonitas. Uma delas acredita ser eu, mas eu sou o mar e as ondas não são eu. As ondas são feitas de mar, mas o mar não faz as ondas. Elas vêm de cima, elas vêm do vento. O vento quer ser onda, mas sozinho não pode ser. O vento se torna onda só quando encontra o mar. O mesmo vento viaja por muitos mares e se torna muitas ondas. Essas ondas criam seus próprios ventos e esses ventos viajam ainda mais longe. É uma eterna dança entre os ventos, as ondas e os mares.